mesmo ano em que o livro de Ranstaden foi publicado em Marburg, 1557, surgiu outra edição da obra, dessa vez em Frankfurt, grande centro da produção editorial da época. Se analisada hoje, tal edição seria imediatamente enquadrada como pirata. O termo, porém, não se aplicava nem às leis nem aos usos e costumes de então. O texto correspondia fielmente às palavras impressas no original, mas o mesmo não se podia dizer das gravuras. Estas passavam longe não apenas de qualquer menção à sua matriz, como também de qualquer menção ao Brasil. No frontispício, um barbudo seminu e macambúzio até pode ser associado à representação de Staden. Contudo, os trajes otomanos dos índios, empurrando um corpo humano decapitado para a boca do forno, em nada se assemelham à descrição dos Tupinambá feita pelo alemão. Nas páginas internas, a situação não melhora. Pelo contrário, as xilogravuras trazem personagens desfilando longas vestes e turbantes, sabres, móveis ornamentados. Numa delas, o retrato de um exemplar da fauna local. Onça? Tucano? Tamanduá? Não, um elefante. Hoje parece absurdo. Provoca gargalhadas tamanho despropósito. Porém, basta uma rápida olhadela em outras edições posteriores do livro de Staden, para se notar que, quanto ao uso de ilustrações, a de Frankfurt estava mais próxima da regra que de uma exceção bizarra. Olha, não caiam na besteira de analisar o passado com olhos do presente. Errar um dado ou outro ainda vá lá, mas fujam do recurso rasteiro de julgar o que ocorreu há séculos aplicando valores de hoje em dia. Esse ar de autoridade moral com o qual se costuma criticar atitudes do passado é, além de raso, inócuo, viu? Somos tão condicionados por nosso tempo quanto os nossos antepassados o eram. Em Amsterdã, 1558, a narrativa de Staden foi publicada com imagens criadas com base nas xilogravuras originais. Curiosamente, porém, removeu-se toda e qualquer menção visual à antropofagia. A icônica cena do banquete canibal, por exemplo, uma vez despida de cabeças e membros humanos, adquiriu tons frugais de um alegre piquenique. Todas as outras ilustrações, aliás, ganharam entalhes mais inocentes. Em 1634, na mesma cidade, a mesma edição foi reimpressa. Mesmo texto, mesmas imagens. Quer dizer, quase. Havia uma única exceção, a extravagante gravura adicionada ao frontispício, cuja origem forasteira é evidente ao se comparar a enorme diferença de execução dela em relação às demais. Em 1664, o alemão Hans Jus Winckelmann se vangloria de ter descoberto, passado mais de um século, as matrizes de madeira originais da edição de Marburg. Tudo vai bem até que, em meio a elas, surgem xilogravuras de homens encapotados para encarar temperaturas glaciais, quase esquimós. Além de uma gravura em metal, logo na abertura do livro, mostrando um mapa do Novo Mundo bem pouco acurado. A ausência de rigor avançou pelo século XVIII até meados do seguinte. Numa edição publicada em Antuérpia, 1734, as diferenças de execução deixam claro que as gravuras vieram de várias fontes distintas. Sem mencionar que, ao lado dos já habituais povos do Oriente, dessa vez o texto de Staden ganha a inexplicável companhia visual de Jesus Cristo crucificado no Gólgota.
Foram poucos os livros publicados sobre o Brasil durante o século XVI, o primeiro após o desembarque de Cabral. Completam a trinca mais popular, além da história de Staden, 2 volumes escritos por membros da expedição capitaneada por Villegagnon na malfadada tentativa de se estabelecer uma colônia francesa por estes lados, a França Antártica, que durou de 1555 a 1560, nas proximidades do local onde, após expulsar seus adversários, os portugueses fundariam o Rio de Janeiro. O primeiro deles, lançado apenas um ano após o de Staden, em 1558, foi Singularidades da França Antártica, assinado pelo frade franciscano André TV. O livro fez sucesso imediato à época e ajudou a alçar seu autor à função de cosmógrafo real. Sua obra posterior, Cosmografia Universal, de 1775, também dedica seu tomo segundo à descrição destas terras e povos. TV não primava pela modéstia. Mesmo tendo ficado apenas 12 semanas no Brasil, boa parte delas doente de cama, arroga-se autoridade máxima na apresentação da fauna e floras locais, assumindo o improvável papel de testemunho ocular de tudo o que nos conta. Também afirma ser responsável pelas gravuras que ilustram o livro, quase tão numerosas quanto as de Staden, e algumas delas igualmente significativas na gênese da iconografia brasileira. Todas, segundo ele, produzidas com base em esboços a lápis que executou de próprio punho em in loco. O tucã é monstruoso e disforme, pois tem o bico quase mais grosso e comprido que o resto do corpo. É do tamanho de um macaco africano adulto, apresentando uma barriga tão grande que chega quase a se arrastar no chão. A cabeça lembra de uma criança, assim como também a cara, conforme pode ser visto na gravura tirada ao natural. Quando preso, fica suspirando como uma criança que sente dores. Sua pele é cinzenta e felpuda como a de um ursinho. Tem patas compridas, cada uma com 4 dedos, 3 dos quais com unhas parecendo grandes espinhas de carpa, com as quais trepa nas árvores onde fica por mais tempo que em terra. Conhecendo como conhecemos hoje o tucano e o bicho preguiça, o qual TV chama em seu livro, impossível não nos juntarmos ao grupo que considera o francês mais propenso à fanfarronice que à história natural. Como eu já expliquei, não entre na onda de julgar o passado com os valores do presente, tá? O TV a seu tempo era uma coisa e hoje é outra. Mas existe um outro aspecto que eu acho interessantíssimo. Reparem como as 2 ilustrações são interpretações ultraliterais do texto. Materializações visuais das palavras sem meios tons, sem nuance entre a transposição de linguagens. No entanto, a cabeça lembra de uma criança por escrito, leva a gente a imaginar um tipo de aparência que é bem diferente de a cabeça lembra de uma criança, você colando a cabeça de uma criança num bicho quadrúpede. São 2 coisas completamente diferentes, mas parece que foi isso que aconteceu. Parece que essa imagem criada por TV ou por quem quer que tenha desenhado, não só prova que o TV não desenhou nada, não viu nada ao vivo, porque senão ele teria desenhado um bicho preguiça, que não é esse ser bizarro, mas também mostra que, a meu ver, tá, gente, a meu ver, a imagem do Brasil às vezes é construída não só por distorções causadas por uma visão eurocêntrica, mas foi criada também por incompetência mesmo, por incompetência. O TV chegou lá e falou, ó, desenha aí, é um bicho com uma cara de uma criança, um incompetente foi lá e desenhou um bicho com uma cara de uma criança e virou parte da iconografia brasileira. Então eu acho, a meu ver, isso... O outro livro, advindo da França Antártica, foi História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, escrito pelo pastor protestante Jean de Leroux,
e publicado em 1578, 20 anos após a volta de seu autor à Europa. A demora tem explicação. A obra surge como uma resposta às acusações feitas pelo católico Tevet em seu segundo livro, publicado no ano anterior, contra aqueles que considerava culpados pelo fracasso da missão francesa, os protestantes. Para Leroux, a história era bem diferente e logo ele imprime sua réplica. Nela, em meio à defesa dos huguenotes, Leroux descreve a população nativa com tintas muito mais simpáticas que seu conterrâneo e, com isso, termina por se tornar um dos responsáveis pela criação da figura do bom selvagem, o índio puro que se contrapunha à civilização corrompida. Então, eu acho que... Na imagem da família Tupinambá, uma das gravuras do livro, encontramos dois dos grandes cacoetes gráficos das representações iniciais do Novo Mundo. A utilização de proporções corporais e feições clássicas que nada tinham a ver com o biotipo nativo e a produção de imagens utilizando fontes secundárias. O abacaxi ao pé da cena vem, ironia das ironias, da fruta impressa nas páginas do inimigo André Tevet. Assim como no canto superior esquerdo da esdrúxula paisagem infestada de demônios voadores, sorri nosso ilustre Por último, de trajetória bem mais discreta, a História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, do português Pero Magalhães Gândavo, publicado em 1576. O livro é, na verdade, a terceira edição do texto escrito pelo autor. Alguns justificam a demora em sua publicação por ele conter informações sigilosas que a coroa portuguesa não queria ver divulgadas. Mas o argumento é questionável. Outras possessões ultramarinas, bem mais valiosas à época, receberam considerável atenção das tipografias lisboetas e, durante o século XVI, o Brasil não era importante para Portugal como viria a ser no futuro, quando, de fato, houve tal proibição. Ao contrário dos três outros livros, as imagens em Gândavo são exíguas. Uma delas, no entanto, é recorrente. A cena do golpe no inimigo amarrado, também presente tanto no original de Staden como nas singularidades de Tevet e na segunda edição de Leroux. Assim como o abacaxi, ela reitera que a grande maioria das fontes visuais era, na melhor das hipóteses, de segunda mão. Por que me cortou? Eu quero falar! Deixa eu falar! Eu acho que...